Olá, domingo, dia 11 de abril de 2021. Estava com saudade? Pois é, chegou para você o nosso encontro dominical, o nosso Rezando a Palavra. E sou eu, como você sabe, Padre Fábio Eduardo. Venha rezar comigo, abra o teu coração para esta palavra de amor, de vida e de salvação. Olá, meu querido irmão, seja sempre muito bem-vindo a este nosso encontro. Hoje, segundo domingo da Páscoa, e como também você já deve saber, é o domingo da misericórdia. Por isso, a palavra que hoje nos é proclamada, palavra que nos coloca dentro desse mistério da ressurreição, uma verdadeira catequese do que significa o ressuscitado e de como a comunidade cristã deve viver essa experiência da ressurreição. Não se esqueça que a palavra que hoje nós proclamamos está aqui descrita, estão todas aqui descritas e você pode, assim que você for rezar este vídeo, leia, abra lá na tua Bíblia cada passagem bíblica dessa e depois que você rezar conosco, se te fez bem, compartilhe esse vídeo, deixa o teu joinha, deixa o teu comentário e assim nos ajuda a crescer na divulgação da palavra do Senhor. Pois bem, a palavra de hoje no Evangelho segundo a narrativa joanina fala que os discípulos estavam reunidos no primeiro dia da semana de portas fechadas. Bom, já nessa primeira parte do Evangelho temos algumas informações importantes. Conforme rezamos, inclusive no domingo passado, na narrativa bíblica, o primeiro dia da semana significa que é o dia da ressurreição. Mas mais do que isso, ou melhor, junto a isso quer dizer que este dia da ressurreição é o dia novo, de um tempo novo, graças ao ressuscitado. Porém, os discípulos mesmo ali reunidos, fala o evangelista que estavam todos eles de portas fechadas. As portas fechadas que representam um aspecto negativo e um aspecto positivo. O aspecto negativo representa o medo, a insegurança de tudo o que estava acontecendo. O aspecto mais que positivo é que na narrativa bíblica diz que Jesus, mesmo estando com as portas fechadas, Jesus se colocou no meio deles e ofereceu a paz. E aí vem para nós algo grandioso para dizer que o ressuscitado já não depende das amarras deste mundo, que de fato o ressuscitado, por viver, já não depende das questões geográficas e temporais que são exclusivas do ser humano. E diz o texto que o ressuscitado, Jesus se colocou no meio deles para dizer que Jesus é o centro da comunidade. A comunidade reunida permanecerá verdadeiramente reunida quando Jesus for e permanecer como centro das nossas histórias. E o grande dom que Jesus oferece é a paz, a Shalom. Ou seja, o desejo de que o projeto de Deus se torne concreto e real, pois a Shalom é isso, é a plenitude do projeto de Deus em nosso meio. E fala que logo ali na sequência, Jesus sopra sobre eles o Espírito. É interessante, meu querido irmão, porque para João, o Pentecostes se dá de maneira imediata à ressurreição. O Pentecostes se dá na ressurreição como é, na verdade, um único e grande momento. E ao soprar o Espírito, Jesus, então, confirmará aquilo que ele já havia sinalizado para toda a comunidade, ou seja, a comunidade dos discípulos que agora é enviada. É enviada aqui a perdoar os pecados. E é interessante nós entendermos o que significa pecado aqui para o evangelista João. O pecado é tudo aquilo que motivou a condenação de Jesus, ou seja, a rejeição do projeto do Pai. Pois assim, rejeitar o projeto do Pai, rejeitar o projeto de Jesus é permanecer no pecado. E é interessante, então, nós acrescentamos que permanecer no pecado significa que não é a igreja por si que condena, nem tampouco Jesus. São todos aqueles que, ao rejeitarem, ao se fecharem à proposta do Mestre, já cavam a sua própria condenação. Assim,
Neste primeiro momento, Jesus garante a missão da comunidade e essa comunidade que deverá proclamar não a sua palavra, não o seu querer, não o seu pensamento, mas a comunidade que proclama, que anuncia graças ao Espírito que a conduz. Assim termina a primeira parte dessa narrativa. Só que diz o texto bíblico que Tomé, um dos 12, não se encontrava. E que Tomé, quando ouviu a comunidade narrar o que havia acontecido, Tomé duvida e diz: olha, se eu não pôr o meu dedo nas marcas, se eu não ver, eu não acreditarei. Fala então João Evangelista que 8 dias depois, ou seja, mais uma vez no dia de domingo, a comunidade reunida e já não mais movida pelo medo, mas sim pela alegria, recebe mais uma vez a presença do ressuscitado, para confirmar que todas as vezes que a comunidade se reúne, o ressuscitado se faz presente no meio. E fala que Jesus então ali se coloca e mais uma vez oferece a paz, para dizer que todos aqueles que por um momento não acreditaram ou que não se fizeram presentes, quando se colocam junto à comunidade, todos esses recebem o dom do Espírito. E fala que então, neste momento, Tomé olha para Jesus e Jesus diz: Tomé, se você então não acreditava, coloque as tuas mãos aqui nas minhas feridas. Ora, queridos, o que Jesus está querendo dizer com isso, segundo o evangelista João, é para nós não termos dúvidas de que aquele que foi crucificado, aquele que foi rejeitado é o mesmo que ressuscita. Não são duas histórias, é a mesma história de um Deus apaixonado que se encarnou, morreu e ressuscitou. Assim Tomé, ao contrário do que muitos pensam, Tomé não precisa colocar o dedo para acreditar. Tomé acredita por experimentar. E Jesus, então, olha para Tomé e vai dizer: Tomé, felizes são aqueles que acreditam sem ver. E aí, então, vem para nós mais duas informações importantes, queridos ouvintes. Primeiro, para que a comunidade cristã nascente, aqueles que foram testemunhas oculares e aqueles que experimentaram graças ao testemunho, não tem nível aqui na comunidade cristã. Todos que se abrem à graça estão no mesmo nível de experiência, de amor, de vida do ressuscitado. Assim, não há o mais importante na vida da comunidade. E depois, uma informação não menos importante é que os discípulos de Jesus se fazem por aquilo que experimenta, não por aquilo que se vê e que se toca. A fé não se faz pelo extraordinário, a fé se faz pelo viver, pelo seguir, pelo sentir. E assim Tomé então realiza a maior profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. É interessante porque Tomé reconhece Jesus como a razão da sua vida, como o Senhor que tudo governa e como Deus, que inclusive foi por esse motivo que aquele grupo de homens e mulheres rejeitaram e condenaram Jesus, porque diziam: olha, ele está dizendo que ele é o Filho de Deus, o próprio Deus. E Tomé agora, na sua boca, sai a profissão de fé: aqueles que vocês condenaram, de fato, é o verdadeiro Deus. E assim, queridos, na beleza deste evangelho nós ainda temos mais algumas informações que não podemos deixar de rezar. Primeiro, aquela que vem da primeira leitura. Ora, o texto dos Atos diz que a comunidade cristã, movida pelo ressuscitado, tinham tudo em comum. Eram uma só fé, um só coração. E como que essa palavra hoje tem a nos ensinar? Cristãos que ficam preocupados apenas se realizou ou deixou de realizar o sacramento, o cristão que apenas se preocupa com o seu bem-estar e esquece que a verdadeira fé é feita da partilha. Ora, quando nós inclusive olhamos para uma política mundial que só favorece aos ricos, quando inclusive nos últimos números, no Brasil agora nós tivemos mais 11 nomes colocados na lista dos bilionários do mundo, enquanto tivemos milhões que voltaram para a extrema pobreza. É uma contradição da fé. Não dá para nós aqui fazermos de conta e queremos uma fé intimista, não.
A verdadeira fé do ressuscitado não passa por aqui. Por isso, a segunda leitura, que é um trecho da carta de João, vai dizer para aquelas pessoas e para todos aqueles que achavam que para ter a sua salvação bastavam bater no peito dizendo que acreditavam e que pelo seu autoconhecimento seriam salvos. A segunda leitura vai dizer que não, que o amor a Deus é verdadeiro quando se tem amor ao próximo. Quando não se preocupa com o outro, não é a vivência verdadeira do Evangelho. Por isso, digo para aqueles que tanto criticam a igreja, quando fala em nome dos menos favorecidos, eu digo para você, meu irmão, em vez de criticar a igreja, pertença à verdadeira igreja, porque aquele que faz a experiência do ressuscitado entenderá que só numa vivência plena do amor a Deus e ao próximo é que nós seremos verdadeiros discípulos. Só experimentaremos verdadeiramente o ressuscitado quando entendermos que não podemos viver em paz quando existe irmãos nossos morrendo de fome e passando necessidade. E aí sim, nessa plena comunhão, poderemos dizer com toda firmeza, como disse Tomé, meu Senhor e meu Deus. Um bom domingo para você, lembrando que hoje às 3 horas da tarde acompanhe aí na sua paróquia, todos os sinos das nossas igrejas tocarão em unidade com todas as vítimas da pandemia para que o Deus da misericórdia, o Deus da vida, nos faça experimentar a ressurreição e superarmos essa tragédia humanitária que estamos vivendo. Por isso, misericórdia, esperança e testemunho. Paz e bem.